Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar nos caminhos das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca poderão esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos, projetados do monte pelas correntes do aguaceiro, poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. E esse Evangelho por Emmanuel é um projeto onde nós utilizamos a sabedoria do Espírito Emmanuel para a compreensão do Evangelho. E hoje a gente vai tratar de um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 119, Fortaleza. Emmanuel começa o texto perguntando para a gente: quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Quer ficar forte? Não foge da luta. Mas não é o que acontece, né? A gente quer ficar forte, mas a gente não quer ficar forte lutando. A gente quer ficar forte com a graça. A gente pede a força. E a força é uma conquista. Já deu para a gente perceber nessas coisas do Evangelho que, embora tenha o auxílio, tenha a ajuda, tenha a presença, tenha toda a forma de cooperação e etc., do mundo espiritual, dos espíritos mais evoluídos e etc., a todos nós, mas já deu para perceber que no Evangelho, as palavras de Jesus, elas são muito do mérito. Não é assim gratuito. Vinde a mim, quer dizer, tem que ir. Esse caminhar não é fácil, né? Jesus está sempre sugerindo ação, sugerindo movimento, sugerindo trabalho, sugerindo luta. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, ele já avisou também, né? No mundo, esse mundo de imperfeições, está cheio de luta. Aliás, é um mundo, é um planeta
de provas, de expiações, é uma escola, é um hospital, e numa escola é uma luta para a aprendizagem, e o hospital é uma luta pela saúde. E a gente está nessa luta, nesse mundo. E a gente precisa adquirir força, adquirir fortaleza. E a Mona faz a pergunta, quer fortaleza? Não fuja da tempestade, não fuja da luta, porque é a luta que traz essa força. Olha a travessia do deserto, que usa muito no Evangelho, olha a travessia do mar, das ondas, das aflições, das dificuldades do mar, também é uma travessia. Então a gente está sempre tendo que andar, sempre tendo que lutar. Olha o bom combate, né? Esse bom combate é o combate conosco, é sempre luta. E quem foge da luta, foge da aquisição dessas virtudes. E Emmanuel diz, muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o esforço áspero. A nossa fé ingênua, a nossa fé infantil, muitas vezes nos ensinou que bastava pedir. O próprio Jesus disse, né? Pedi e obtereis, e a gente acreditou nisso, distorcendo as palavras de Jesus. Porque Jesus disse, se estiveres em mim e eu estiver em vós, tudo que pedirdes será feito. Mas se estiveres em mim, e quando a gente está em Jesus, a gente está nessa luta. A gente está enfrentando essa tribulação. A gente é esse aflito bem-aventurado que compreende a luta, não foge a essa luta, e nesse enfrentamento da luta, nessa travessia desse mar revolto, nessa travessia desse deserto difícil, é aí que a gente vai adquirindo experiência, adquirindo força, adquirindo virtude, adquirindo fortaleza. E a gente aprende nessa nossa ingenuidade da fé, mais simplista, mais infantil, que a gente quer a força, mas a gente quer ao preço de rogativas. Será que a gente vai adquirir força só pedindo, só pelo pedir? Será que só o fato de eu pedir vai me transformar numa pessoa forte? O símbolo da fortaleza, Jesus exemplificou. O controle espiritual absoluto. A gente não conhece alguém mais forte. Olha que todas as tentações ele experimentou, aquilo foi força. Olha a coragem que ele teve diante de Caifás, que era a força religiosa, também demonstrou força. Olha a força que ele demonstrou diante de Pilatos, que demonstrava a força do governo, a força do poder político, ele também demonstrou força. Olha a força que ele demonstrou não fugindo da cruz, não fugindo da dor física da cruz, demonstrou força. Olha a força que ele demonstrou se despedindo dos amigos, dos discípulos, sem choro, sem lamentação, só avisando que ele ia embora. Olha que despedida mais forte. Isso foi força também. Olha ele na cruz falando, enxergando Maria como se estivesse despedindo de uma mãe. Olha a força que foi. Então, em todas essas circunstâncias, ele foi a grande exemplificação da força. E o Evangelho mostra em todos esses pontos. Ele teve a força diante da dor física, ele teve a dor diante das tentações, ele teve a dor diante da força do governo, ele teve a força diante da força religiosa, ele teve a força diante das tradições. O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Olha que força para enfrentar isso. Né? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Quantas coisas ele disse, eu porém vos digo. Olha que força. A gente não tem coragem de dizer eu porém vos digo. Primeiro porque a gente não sabe. Né? Mas, olha só, ele foi o exemplo dessa força. E para tudo isso, olha, o exemplo de luta que foi. Olha o exemplo de Paulo de Tarso. A força de Paulo de Tarso na hora de ser decapitado e dar lição de moral na pessoa que estava com a espada para cortar sua cabeça, que uma pessoa querendo como se desculpar daquele ato em respeito à figura do Paulo, e ele falou, não, cumpra o seu papel, você ainda obedece aos homens, eu obedeço a Deus. Quer dizer, é outro mundo, é outra... Olha que força, olha as demonstrações.
Então, quando a gente quer adquirir essa força, não é a força física bruta que a gente sai batendo, matando, passando por cima. Não. Precisa de muito mais força para perdoar, para compreender, para enfrentarmos a luta sem desespero, para a gente não querer tudo para a gente. O nosso egoísmo quer que a gente traga tudo para a gente. É preciso muito mais força para vencer esse egoísmo, para vencer esse orgulho, para vencer nossas imperfeições, né? Para vencer nossos medos de tudo. Cada um tem medo mais de alguma coisa, mas olha nossos medos, como são monstros que nos assustam tanto. Jesus não tinha medo. Ele não tinha mais medo, porque ele já tinha aprendido essa força. Paulo de Tarso, esses grandes aprenderam a superar os seus medos. Nós, quando a gente está com a força diante de uma situação favorável, a gente se acha corajoso. Mas no momento certo, quando a gente está sozinho para enfrentar aquela dor específica, a gente foge, a gente treme, porque a gente não tem essa força necessária. E aí a gente aprendeu que era só pedir. Nesse exercício simplório, nesse exercício ingênuo de fé, a gente achou que era só pedir. Mas pedir, a gente pedir com um sentido. Qual é o sentido de eu pedir força? Evitar a luta. Então eu faço tudo para evitar a luta. Eu faço tudo para fugir desse combate interior, desse bom combate. Tudo que eu posso fazer para fugir desse bom combate, eu faço. Olha como a gente está fugindo do aprendizado. Olha como a gente está fugindo da escola. Como a gente está fugindo da fortaleza. Né? O versículo do texto de hoje é uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quando o Paulo diz, sabendo que a tribulação produz fortaleza. A tribulação produz fortaleza. Essa luta, essa tribulação que Jesus falou, para a gente ter bom ânimo, enfrentando a gente fica forte. Essa tribulação traz fortaleza. Os anjos não são de cristal, são de diamante. Os cristais se quebram. Né? O exemplo de Maria também, da mãe, como é que uma mãe assiste um filho diante de toda a sua bondade, de todo o seu amor, de todo o seu serviço, ser crucificado e consegue assistir essa cena e depois continuar? Olha que força! Né? E se a gente for observar, esses grandes todos já desenvolveram essa força interior, essa força moral. Né? E aqui não está falando mais uma vez de força física, está falando de força moral, está falando de força interior, de força de posição diante da vida. E a gente foge para evitar o serviço. A gente quer uma carona para atravessar o deserto. A gente quer uma carona para atravessar esse mar. Mas é mérito, porque a força é interior, ela vem de dentro. Então se eu não fizer, eu não adquiro. Só com a luta eu adquiro. Por isso aqui, numa carta de Tiago também, capítulo 1, versículo 4, ele diz, mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. A perseverança é essa fortaleza. É preciso que a perseverança, o Haroldo Dutra diz em outro texto que é um grupo semântico, perseverança, coragem, paciência, persistência, está tudo dentro, no processo de tradução, está tudo dentro de um mesmo grupo semântico. E esse grupo semântico está dentro de um sentimento. Força, persistência, paciência, é tudo interior, é tudo uma força interior. E aí é preciso que a perseverança, que a fortaleza produza a obra perfeita. Se eu não tiver força, eu não vou ser a obra perfeita nunca. E se eu não adquirir essa força, se eu não for experimentado, se eu não fizer essa travessia na luta, nas tribulações, eu não vou estar em comunhão com o Pai. Paulo de Tarso recebeu a visita de Jesus, foi lindo na estrada de Damasco, mas ele não entrou em comunhão, ele não pôde falar, não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim, naquele primeiro dia. Ele foi dizer isso anos e anos depois de ter vivido inúmeras tribulações, de ter sido preso, de ter levado paulada, de ter ido para o deserto morar sozinho e aprender a viver
do seu trabalho, perdeu o orgulho, e apesar de, depois de muita luta, desse grande combate, tanto que ele disse, travei o bom combate, guardei a fé. É esse aspecto da fortaleza que o Emmanuel está tentando dizer nesse texto e no Evangelho. E a gente acha que forte é aquele que tem mais dinheiro, né? Forte é aquele que tem mais força física, é aquele que tem mais poder. Aqui é força interior. Meu reino não é desse mundo. E aqui nós estamos falando do reino do Espírito, que não é desse mundo, é do mundo espiritual. E Emmanuel, voltando para o texto, ele diz, chegada preciosa, esses que fogem, né? Esses que fogem do serviço pelas rogativas, só pedindo para fugir do serviço. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé. Testemunhar a fé não é um testemunho religioso, não. Necessariamente um testemunho religioso. É um testemunho de religiosidade. É um testemunho de fé. Enfrentar a luta, enfrentar as circunstâncias, enfrentar as adversidades da vida, é essa força, é esse testemunho de fé. Isso é que seja feita a vossa vontade. Só os fortes conseguem falar que seja feita a vossa vontade. Os covardes ainda não conseguem falar que seja feita a vossa vontade. Aí Emmanuel diz que, chegada a essa preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos da fuga, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. A fuga traz uma aparente segurança. Eu fugi daquela luta interior. Parece que eu consegui me escapar. Eu posso até ter fugido daquela luta, mas eu não adquiri a experiência que aquela luta ia me trazer. Eu não adquiri a força que aquela luta ia me trazer. Então, na verdade, eu não fugi da luta, eu não fui esperto fugindo da luta. Eu joguei contra mim mesmo, que eu atrasei o meu processo. Eu atrasei o meu processo de fortalecimento espiritual. Aí o Emmanuel diz, mais dia, menos dia, aparece uma ocasião dolorosa, e a pessoa que não foi aprendendo com as adversidades, com a luta, a se fortalecer, ela fica uma pessoa fraca, vai crescendo, mais dia, menos dia, ele diz aqui, abrem falência de si mesmos. Olha as crianças criadas sem luta, olha as crianças criadas recebendo tudo. São pessoas fracas. Em algum momento pode ser que apareça uma situação difícil e que essa pessoa que foi uma criança que não lutou, que não aprendeu o valor das coisas, que não adquiriu força, não adquiriu essa fortaleza, essas virtudes, ela abre falência de si mesma. Ela se entrega, ela desiste, ela abre mão da vida. Por isso é importante, desde cedo e desde sempre, viver essa luta. É fácil falar, viver essa luta, mas de alguma maneira a gente tem que aprender essa luta. Aí vale a fé, aí vale a inspiração, aí vale a intuição, aí vale o auxílio, aí vale todas as formas de presença espiritual em nossa vida para que a gente consiga enfrentar essas dificuldades. Aí seremos os aflitos bem-aventurados, porque seremos consolados. O consolo da tranquilidade, o consolo do dever cumprido. É esse o consolo do aflito que cumpriu a sua missão. Tem um texto do livro Fonte Viva, capítulo 141, renova-te sempre. E o processo de renovação é luta. É muito mais cômodo eu continuar sendo sempre o que eu sou, o que eu fui. É muito mais fácil permanecer o homem velho. Muito mais simples. Trazer o homem novo é muito mais difícil. E a renovação é trazer o homem novo. E esse texto, renova-te sempre, Emmanuel diz, não faltam na luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem. Fugir do dever, e o que faz a gente fugir do dever? A maioria das vezes é o nosso querer, é o nosso desejo. Então o nosso desejo inferior, esse nosso querer imediato, eles fazem com que a gente fuja dos deveres, procurando na desistência do combate, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Olha que frase pesada, né?
A gente foge dos deveres que nos cabem no dia a dia e a gente procura, nessa desistência, nessa fuga do bom combate, que é o combate interior, quando a gente foge desse combate interior, e no gradual acordo com a morte. Por que ele falou gradual acordo com a morte? A morte espiritual, essa que Jesus falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porque a gente continua morto espiritualmente. A gente não traz essa vida que Jesus falou. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é essa vida espiritual da imortalidade. E a gente permanece morto porque a gente foge da luta que traz essa vida em abundância. A paz que não pode encontrar. Fugindo da luta a gente não encontra paz. A gente pode encontrar algum sossego. Sossego no sentido de conforto, no sentido de descanso, mas não no sentido de paz, porque a paz é outra coisa, porque a paz é muito mais profunda, a paz é interior. E o conforto é físico. Eu posso estar deitado numa rede e eu estou descansando, mas lá dentro eu posso estar vivendo o inferno, sem paz nenhuma. E eu posso estar na luta, posso estar num trabalho difícil, mas lá dentro eu posso estar em paz. Então é a paz do mundo e a paz do Cristo. Por qual paz a gente luta, né? Aí Emmanuel diz, essas pessoas que fogem da luta, que fazem esse acordo com a morte, e em busca de uma paz que não podem encontrar, ele diz, julgam-se então perseguidos e abandonados, esses enfraquecidos que não conseguem depois enfrentar suas lutas, que abrem mão de si mesmos, como ele diz, abrem falência de si mesmos. Aí essa pessoa julga-se perseguido e abandonado. Ah, nada dá certo, eu não consigo, está muito difícil, está muito difícil porque eu não consegui, porque eu não aprendi a fazer desde o início. Aí fica muito difícil, porque eu deixei acumular as dificuldades. Eu não fui no processo natural de aquisição de virtude, de fortaleza, aos poucos, enfrentando a luta diária no cotidiano, porque eu fugi o tempo inteiro. E aí tem um texto que Emmanuel fala exatamente disso no livro Ceifa de Luz, capítulo 31, a aflição. Em toda parte encontra a criatura a aflição como ensino bendito, como ensinamento bendito. É essa aflição útil, é essa aflição que traz o consolo. Propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais. Então, em todo lugar tem a luta que traz conquista espiritual. Essas lutas que a gente foge dela, achando que está sendo esperto. Entretanto, olha que trecho bonito. Entretanto, se o caminho terreno, quando ele diz o caminho terreno, ele está dizendo o quê? O caminho que tem as dificuldades, o caminho das tribulações. Se o caminho terreno é nossa prova salvadora, se essa travessia desse deserto, se essa travessia desse mar revolto é a nossa salvação, somos em nós o grande problema da vida. Por que somos em nós o grande problema da vida? Porque a fuga está em mim. Eu que fujo. Eu que nego a luta. E aí, eu é que sou o grande problema da minha vida. Porque eu fujo da luta, eu fujo do aprendizado, eu fujo da aquisição de virtudes, eu fujo da aquisição do fortalecimento espiritual. E Emmanuel, no texto de hoje, volta. Esquecem-se os imprevidentes que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas. Olha aí a tempestade. Essa tempestade representa as tribulações. E quem suporta a tempestade é quem já tem a fé construída. Porque você sabe que a tempestade vai passar, você não desespera, né? E essa tempestade tem certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. Não abra mão de viver essa tempestade. Não fuja da tempestade. A tribulação é a tormenta das almas. É a tempestade das almas. A tribulação é a tempestade das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. O Emmanuel diz, quando a verdade brilhar, quando eu começar a entender melhor o caminho das criaturas, é possível ver que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho dos homens. Eu não preciso fugir como
os bichos fogem dos espantalhos, eu não preciso fugir dos obstáculos e sofrimentos, porque eles são úteis. E eu vou perceber que os obstáculos e sofrimentos não são espantalhos para os homens, mas sim preciosas lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. O que seria da criança sem a experiência? O que seria da criança sem o aprendizado, sem a luta? Como é que ela ia aprender a andar se ela não caísse? Se eu for evitar toda a queda do meu filho, ele não vai aprender a andar. Para ele aprender a andar, ele vai ter que andar, vai ter que cair. E o cair para ele, na infância, é a tribulação. E escorregar, e tropeçar, é a tribulação daquela infância. E depois novas tribulações vão chegando. E ele vai ter que ir enfrentando cada uma delas, cada uma a seu tempo. E se for cada uma a seu tempo, em cada uma que ele enfrenta, ele adquire mais força, ele adquire mais fortaleza. Enfrentando uma, a gente se prepara para a próxima. Enfrentando a próxima, a gente se prepara para a próxima. E de enfrentamento em enfrentamento, a gente vai se fortalecendo até um dia a gente conseguir fazer o que Jesus fez. Enfrentou todas as coisas que a gente imaginou. O poder político, o poder religioso, as tradições, a questão familiar, a questão da amizade, tudo isso foi enfrentado por Jesus. A dor física, tudo isso ele exemplificou enfrentando e sem necessidade. É porque ele queria mostrar o caminho. Ele podia mostrar um caminho teórico. Mas olha, a grande lição de Jesus. Ele trouxe todas essas superações, todas essas demonstrações de força e de domínio espiritual, enfrentando cada uma dessas coisas. Até a força do ódio ele venceu, quando ele perdoou quem tinha traído, quem tinha negado. Olha só, em todos os momentos ele demonstrou força, domínio sobre si. Ele tinha um domínio total sobre o espírito. Como é que eu vou ter um dia esse domínio? Nós vivemos esse processo de aquisição, mas a gente tem que ter isso como meta, porque ele não é o modelo, ele não é o guia. E se ele é o guia, se ele é o modelo, ele é a meta. E para ele ser a meta, eu devo querer fazer isso. Como é que eu vou conseguir um dia a força do enfrentamento absoluto a todas as facetas das circunstâncias, demonstrando em cada uma dessa faceta um domínio absoluto sobre mim mesmo? Não é brincadeira. A luta é muito grande. É muito grande. Tem um texto do livro Pão Nosso, capítulo 63, o Senhor dá sempre. Então tem sempre a misericórdia. Na tribulação tem misericórdia. É a possibilidade do aprendizado. Nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos na atividade particular, para mim, pessoalmente, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito. Escoras para eu não abrir falência de mim mesmo. Então esses momentos difíceis, esses acontecimentos que parecem desastrosos, eles me escoram, eles me sustentam, eles me dão sustentação, eles me dão força, né? Eles me dão força e equilíbrio para que eu tenha êxito. Qual êxito? Para que um dia eu continue essa caminhada, para que um dia eu também diga, eu e o Pai somos um. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente. É necessário, não é só aconselhável. É necessário. E a gente vê, às vezes, pessoas que a gente imaginava forte, porque são poderosos, porque tem dinheiro, porque tem isso, que são tão fracas, que têm tão pouca força, que qualquer coisinha, qualquer tempestadezinha balança, desestabiliza. E a gente vê, às vezes, pessoas tão aparentemente tão frágeis, aparentemente sem dinheiro, sem poder, sem condição social, financeira e etc., mas que são pessoas tão fortes. Como é que é isso? Qual a força que a gente está querendo no mundo? É a força do dinheiro que eu mando bater, que eu mando matar, que eu mando aproveitar, que eu exploro, que eu não sei o quê? Ou é a força interior? A força que me faz enfrentar todas essas circunstâncias de cabeça erguida, não com valentia, mas com consciência. É diferente a valentia da consciência.
enfrentar essas rajadas, essas tempestades, essas chuvas, esses raios, esses trovões, essas tribulações, nos conservando de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Qual o sagrado objetivo da vida? É o objetivo espiritual. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. São os sagrados objetivos da vida. Não são as coisas do mundo. No texto Divinos Dons, o Emmanuel diz: todos somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito. Então não é privilégio de ninguém. Se alguém tem mais do que outro, é porque já conquistou mais do que outro. Se alguém tem mais força do que outro, é porque já conseguiu mais força do que outro. Mas não foi presente. Não foi pedindo graça. Porque não foi de graça. Essa fortaleza foi uma conquista. Então é possível e é natural e é normal que existam pessoas mais fortes que outras. Porque pelo livre-arbítrio, as pessoas se fizeram diferentes ao longo do tempo. As pessoas conquistaram coisas diferentes ao longo do tempo. As pessoas fugiram ao longo do tempo. Nós, os trabalhadores da última hora, fugimos muito ao longo do tempo. E nós trazemos em nós muita fraqueza ainda. E precisamos vencer essas fraquezas. E são fraquezas do interior, não são fraquezas lá de fora. E aqui ele dá um estímulo para a gente, ele dá um ânimo. Todos nós, somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito. Todos somos dotados de recursos, todos temos capacidade, todos somos aptos a desenvolver. Ele não falou que nós somos aptos a ganhar. E a gente sempre pediu, porque a gente quer ganhar. Apto a ganhar não é a questão, nós somos aptos a desenvolver, e desenvolver é trabalho. Então nós somos aptos ao trabalho. Se eu fujo ao trabalho é outra questão, mas todos somos aptos ao trabalho. Somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons da fortaleza, que é valor moral, não é valor físico, é valor moral. Do amor, que é serviço no bem, e da moderação, que define o equilíbrio. Então todos somos capazes. Entretanto, aí vem o entretanto. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, a maneira do operário que finge que a máquina está quebrada, que mata o serviço, que não vai, que põe outro no lugar dele, a maneira desse operário que foge ao serviço, que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário, acreditando, porque é mentira, porque não recebe. O salário da experiência não vem sem o trabalho. O salário da experiência só vem com o trabalho. Então por isso que ele diz, acreditando receber impunemente. Não fica impune. E qual é a punição? Eu não tenho. Eu não recebo essa fortaleza. Eu permaneço fraco. Se eu permaneço fraco, eu continuo enfrentando as mesmas questões até eu aprender. Receber impunemente o salário da oficina sem o suor do trabalho. Desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida. Nós fugimos da máquina, nós fugimos do trabalho, supondo que vamos receber os benefícios da vida sem paga, sem luta, de graça. Não vai ser sem paga, não vai ser de graça, não vai ser pela beleza dos olhos de ninguém, não vai ser pelos privilégios de ninguém. A luta é de todos, e essa luta é completamente individualizada. Ela é do princípio espiritual, ela é de cada um. Por isso cada um nasceu simples e ignorante e vai um dia estar em comunhão com o Pai. É o grande processo, é a grande caminhada. Nós somos viajores do tempo, como diz Emmanuel, Nós viajamos pelo tempo, em encarnações, encarnações, reencarnações, reencarnações, nos desenvolvendo. E sem essa fortaleza, a gente não consegue enfrentar as tribulações que trazem as experiências e os aprendizados necessários. E Emmanuel diz, encerrando o texto,
Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Olha a figura que ele usa. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los. Ai daqueles que se deitarem na tempestade. Vai ser engolido pela enxurrada. Vai ser levado pela enxurrada. Porque ele deitou na tempestade. E é para ficar em pé e caminhando, enfrentando, porque vai passar. E quando passar, eu aprendo o quê? Eu aprendo a como viver melhor essa tempestade, eu aprendo nesse enfrentamento, eu vou adquirindo a experiência. Um navegador que nunca navegou no mar, no momento de uma tempestade, o barco vira. Ele precisa ir adquirindo experiência, e só vai ter essa experiência enfrentando essas dificuldades. Bom, e no texto Emmanuel tem um texto específico que fala de tribulações. Está no livro Vinho de Luz, capítulo 142. Ele diz, olha, nem todos nascem na Terra com tarefas definidas de autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Então nem todo mundo nasce com autoridade ou com projeção social ou com poder político, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor da força e controle de si próprios. Então ele não está dizendo aqui dos poderes do mundo, do poder financeiro, do poder político, do social. Ele está dizendo que todo mundo pode dispor da força íntima, que é a força moral, que é essa fortaleza que a gente desenvolve com a luta. Ninguém encontra o tesouro da experiência na ociosidade. O tesouro da experiência vem com a luta. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e essa passagem é a passagem de luta. E encerrando nesse mesmo texto, que a gente não duvide que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele. Se ele veio de lá para cá, ele já estava lá, ele conhece o caminho. Ele veio de lá para cá para ensinar o caminho daqui para lá. E chamou, vinde a mim. Então ele estava lá, veio para cá, ensinou o caminho daqui para lá para a gente ir. Então se ele teve todo esse trabalho de vir de lá para cá para ensinar o caminho, é necessário que a gente vá trilhar esse caminho desassombradamente, que a gente vá desassombradamente ao encontro dele. E ao encontro dele é quando eu vou encontrar e vou dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa é a grande caminhada, né? Compreendendo que para isso, o grande serviço de preparação para eu ir ao encontro de Jesus, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Onde é que começa o serviço de fortalecimento espiritual? Na maravilhosa terra de nós mesmos. É no íntimo. É aí que a gente desenvolve a fortaleza. E aí a gente, encerrando, relembra o versículo da carta de Paulo, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Aí eu já não tenho mais aquele desespero de fugir das tribulações. Eu começo a entender melhor essas tribulações, a enfrentar melhor essas tribulações, porque será que eu só posso ser feliz? Será que eu só vou conseguir ser feliz se eu não tiver tribulações? É muito ingênuo, é muito infantil eu esperar que o mundo esteja perfeito para eu ser feliz. Eu vou ter que caminhar, e caminhando e aprendendo essa felicidade de transformação, de aquisição de paz, de aquisição de esperança. Essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho, e Jesus avisou, tende bom ânimo, no mundo tereis tribulações. Eu venci o mundo, eu mostrei como é que passa por todas as tribulações. Que Deus nos abençoe, até a próxima.